Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O evangelho de hoje é o evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículos 1 a 6. Aconteceu num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus. A lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois lhes disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. Jesus vê diante de si um homem com uma doença e o cura em dia de sábado. Vemos como muitas vezes as pessoas não falam nada e Jesus toma a iniciativa para curar um doente, como é o caso do evangelho de hoje. Não há ninguém que se compadeça mais da nossa doença do que Jesus. Na hora da dor, saibamos encontrar consolo conversando com nosso Senhor e pedindo a sua ajuda. Dando continuidade à nossa reflexão sobre a virtude da admiração, falaremos hoje dos defeitos do nosso olhar que comprometem enormemente a admiração pelos outros. Os defeitos que nosso olhar pode ter são dois, principalmente: o orgulho e o egoísmo. São os defeitos, e concretamente estes, os principais causadores da perda de admiração pelos outros. Por isso, devemos examinar em primeiro lugar se é por causa deles que estamos perdendo ou perdemos a admiração por alguém. Comecemos pelo orgulho. Uma pessoa levada pelo orgulho não só vai perdendo a admiração pelos outros, como também cai na decepção e no desprezo. Quem mostra isso com muita clareza é o padre Francisco Faus, relacionando o orgulho com o desprezo. Diz o padre Francisco: o orgulhoso, ao julgar-se perfeito e gabar-se das suas pretensas perfeições, considera inferiores aqueles que, em seu conceito, não as possuem. Não sou como os outros homens, costuma dizer, inchado de complacência. É próprio do orgulhoso manifestar uma irritada impaciência com os defeitos do próximo. Tal é o caso, por exemplo, do homem que se aborrece porque a mulher, o colega ou os filhos são desordenados, ou distraídos e lerdos, ou pouco inteligentes, inoportunos, teimosos, rebeldes. Admirando-se a si mesmo como a um Deus, julga intolerável que os demais não sejam à sua imagem e semelhança. Por isso, está continuamente jogando-lhes na cara, de modo humilhante, os defeitos que jamais consegue compreender. Você nunca faz nada direito. Parece mentira que não tenha um pingo de sensatez. Não há quem o aguente. Depois, é próprio do orgulhoso cansar-se com os defeitos do próximo. Prolongando-se a convivência do orgulhoso com o próximo, chegará uma hora em que se cansará de ajudá-lo, entre aspas, de alertá-lo, entre aspas, segundo o seu olhar míope, e começará a dizer frases como estas: já chega, não dá mais, desisto de tentar, etc. Depois, é próprio do orgulhoso se decepcionar com as pessoas e cair no desprezo. Assim, um a um vai entrando no seu rol da decepção, terminando por desprezá-los. Mas vejamos com calma, por que pensando na decepção nos sentimos decepcionados com alguém? Será porventura porque o amamos? Certamente não. É porque nos amamos demasiado a nós mesmos, porque nos adoramos como a um pequeno ídolo e por isso exigimos dos outros as qualidades que nos satisfazem e que servem, entre aspas, a nossa satisfação. Há, por exemplo, pais que se sentem decepcionados com os seus filhos porque
não conseguiram moldá-los como argila, de acordo com o modelo que idealizaram para sua satisfação pessoal. Tinham feito, como um cineasta, o roteiro da vida do filho ideal, prevendo todas as etapas e calculando todos os detalhes. E eis que os filhos, usando da sua liberdade e às vezes secundando o plano que Deus preparou para eles, rasgam o roteiro do pai. Vai seguir a mesma carreira que eu, vai trabalhar comigo, vai ser rico e importante, etc. E traçam o seu próprio caminho. Nessa altura, o pai sente que foram cortados os fios com que pretendia comandar os filhos como marionetes e mergulha na decepção. Mesmo as mais belas opções de vida feitas pelos filhos, se estão à margem do roteiro paterno, por exemplo, escolher uma profissão menos brilhante, mas mais aberta ao serviço do próximo, abraçar ideais de pesquisa científica ou de arte, parecem-lhe tolices, idealismos utópicos que vão estragar-lhes a vida. Na realidade, estão estragando apenas os sonhos egoístas do pai. Também nos cansamos e decepcionamos facilmente com os outros porque não corrigem os seus defeitos. Defeitos reais, falhas objetivas, com a rapidez que nós desejaríamos. Uma e outra vez reincidem nas mesmas faltas, continuam com as mesmas reações, mantêm inalteradas as arestas do seu caráter. Então, desanimados, só sabemos recriminar, repetindo como um disco rachado. Ele fala demais, esquece tudo, chega atrasado, não me escuta, gasta sem controle, etc, etc. E ao pensarmos nesses defeitos, sempre reiterados, sentimos-nos com o direito de dizer, isso cansa. Daí a desistir de compreender e ajudar, há só um passo. O passo que o cansado, entre aspas, acaba dando quando se rende à decepção e conclui: não tem conserto. Extinguiu-se então a confiança e instalou-se no coração o desprezo. Que lição nós podemos tirar destas palavras? Muitas vezes colocamos a culpa nos outros para explicar por que não temos mais admiração por eles. No entanto, há um monstro destruidor da admiração pelos outros que está dentro de nós e tem dois tentáculos, o orgulho e o egoísmo. Saibamos lutar contra eles para que vença em nossos corações o amor e, consequentemente, a admiração que faz um bem tão grande para quem é o seu objeto como para nós mesmos. Agora vos dou a bênção para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.